Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos ao vivo pela TVE da Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O convidado do programa de hoje é o ativista político e social Preto Zezé, presidente global da Central Única das Favelas. Natural de Fortaleza, ele iniciou o ativismo social na década de 1990, com atividades ligadas à cultura hip-hop. Atualmente, atua como empresário e produtor artístico e musical, além de se engajar por uma agenda positiva nas favelas. Eu sou o Juraci Santana, da TV Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Leonardo Marinho, da TV Ceará, Evenilson Santana, da TV Aperipê, em Sergipe, Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí, Juliano Domingues, da TV Pernambuco, Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão, Marcos Vital, da TV da Universidade da Paraíba, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte e Luiz Filho, da TVE Alagoas. Eu quero agradecer a todos pela participação. Vamos iniciar a rodada de perguntas aqui pela Bahia. Preto Zezé, a pandemia do novo coronavírus, infelizmente, matou mais de 90 mil brasileiros até agora. Somos o segundo país com maior número de mortes. Você acha que existe a chance da minoria rica brasileira, que em sua grande parte é branca, olhar de outra forma para a desigualdade brasileira a partir desta tragédia, ou a minoria vai continuar querendo que sejamos um dos países mais desiguais do planeta e manter seus privilégios? Em primeiro lugar, agradecer aí o convite da TVE e também a minha felicidade de poder estar com tanta gente que trabalha e promove a comunicação pública nesse momento em que nas favelas a informação pública com referência na ciência ela pode salvar vidas e a desinformação pode tirar vidas, né? Eu fico muito feliz de estar aqui, principalmente na nossa região do Nordeste, onde a gente tem tanta gente engajada de produzir comunicação pública necessária para esse momento. O que a gente tem visto, Juraci e os demais das outras emissoras, dessa rede bacana que eu estou vendo, TV pública, inclusive do meu estado aqui do Ceará, TVC, é que nós estamos passando por um momento muito grave da realidade brasileira, que é o tornar público a desigualdade a partir do Covid, porque muitas pessoas estão vendo agora a tragédia na área da saúde, mas antes disso, nas favelas, o Covid ele causou um estrago monstruoso numa economia na base da pirâmide, baseada na informalidade, onde mais de 50% das pessoas das favelas estavam vivendo, né, ali de picos de negócios ou do seu pequeno empreendimento, do salão de cabeleireiro, do restaurante, do cara que vendia milho ali do lado do campinho. E você tinha ali ainda uma economia circulando. E mesmo naquele cenário, você tinha um poder de consumo de 119 bilhões, que isso corresponde ao PIB do Uruguai ou da Bolívia e do Paraguai juntos. Então você tinha ali ainda uma resistência e uma potência muito grande. Com o Covid e esse desastre econômico, você desencadeia uma série de outros problemas muito sérios. E uma das primeiras coisas nessa reflexão desse perfil de quem está morrendo com Covid, que são homens negros de favela, você tem uma discussão para ser feita no Brasil que é muito séria, que é o seguinte: nós não estamos no mesmo barco, nós estamos talvez no mesmo naufrágio, mas nesse naufrágio tem gente que está de jet ski, lancha fazendo churrasco, e mais de 90 mil vidas já foram perdidas e se afogaram nesse processo. O que está se vendo agora, que é mais preocupante, é que parece que agora, como as elites conseguiram se organizar para cuidar da sua saúde, agora o setor mais pobre pode se virar. Por isso que a CUFA lançou, no primeiro momento, há 4 meses atrás, um documento com 14 propostas de sugestões para o setor público e privado, para que a gente pudesse fazer aí uma parceria, a 3P, né, povo, privado e público, para diminuir os impactos e os danos sociais que o Covid vai causar nesses setores mais fragilizados, que parte dele não tem como cumprir isolamento social, porque é a massa trabalhadora que tem garantido para que as pessoas fiquem em casa, é o cara do posto, a menina do supermercado, o trabalhador que limpa a rua, a massa hospitalar, em torno de 70% são pessoas que vêm desses lugares. Ou a outra parte que, por ser já isolada de direitos socialmente há muito tempo, não tem como viver e sustentar o isolamento, já que tem que ir para a rua
correr o risco de contaminar-se com Covid ou ficar em casa sem dinheiro e alimentação. É uma situação extremamente complexa para o Brasil agora. Obrigado, Preto Zezé. E vamos à sua cidade natal, Fortaleza, para a participação de Leonardo Marinho, da TV Ceará. Olá, Juraci, amigos da bancada, satisfação, Zezé, falar com você. Zezé, eu queria perguntar o seguinte, a gente ouve muito aí durante essa crise do coronavírus que essas crises geralmente aceleram processos, né? A gente teve, ainda no meio de uma crise sanitária, a gente teve a crise na polícia, na polícia americana, acabou vindo para cá o movimento Black Lives Matter. São duas coisas muito fortes, essa questão da desigualdade de renda, desigualdade social, tudo isso somado à crise sanitária. E agora a gente tem uma discussão que está vindo sobre a renda básica, né? Queria saber de você a sua opinião aí sobre essa questão da renda básica, se você é a favor, sei que você às vezes critica o peso burocrático do Estado, né? O engessamento do Estado para chegar até as favelas. Queria saber de você essa questão da renda básica, se você é a favor. Acho que a renda básica ela é uma grande boia para esse naufrágio, para mais de 100 milhões de brasileiros. A gente viu o impacto que causou o auxílio emergencial, mesmo com todos os problemas, mesmo ainda com mais de 5 milhões de pessoas dando entrada na Defensoria Pública da União, porque têm direito, mas não receberam o auxílio emergencial, né? Nem passaram nem na análise ainda, não foram nem analisados, enquanto funcionários públicos, militares e até empresários receberam, né? Mas a nossa posição sobre a renda básica tem 3 pontos, Leonardo, que eu acho que são fundamentais. A primeira, do ponto de vista político, é o retorno do engajamento da sociedade, em que ela se mobiliza para garantir uma agenda da sociedade sem aparelhamento político nem partidário. Isso é a primeira coisa, que eu acho que a gente conseguiu pautar. Eu represento a CUFA, inclusive, no Conselho da Renda Básica, né, foi lançado semana retrasada a Frente Parlamentar, onde tem 23 partidos políticos, 215 parlamentares, e lá nós estamos num conselho que tem economistas. A CUFA é a única entidade que não é ligada à questão da economia, e está lá com a Unicef, com a Oxfam e alguns economistas como Mônica de Bolle, Hermínio Fraga, Laura Carvalho. A renda básica, na nossa visão, ela tem que ser indutora, como nós estamos defendendo desde o início, está lá no nosso documento, inclusive, a renda básica, há 4 meses atrás, como indutor e fortalecimento das políticas sociais. O que nós estamos vendo no Brasil é que todas as vezes que falam em dinheiro para pobre, inclusive o termo usado pela imprensa sobre o auxílio é preconceituoso e até certo ponto racista, porque chama de corona voucher. Então, tudo que é para pobre é tido como uma coisa estigmatizada, como uma coisa menor, como uma coisa pejorativa. Então, esse é um elemento. E o terceiro é que está provado que se colocar essa renda básica agora para salvar, para garantir proteção social para as pessoas, que é a quebra de um mito, né, de uma mentira que inventaram, que é a rivalidade entre economia e saúde, você está, inclusive, garantindo que a recuperação econômica seja menos dolorosa, já que os cenários de recessão com 2 dígitos, né, de questão das contas públicas, das dificuldades que o Brasil vai enfrentar, ele é muito ruim. E se você garante uma renda na mão das pessoas, você tem, inclusive, já tem estudos da Universidade de Economistas da Universidade Federal de Minas Gerais, que 45% desse recurso ele volta para os cofres públicos. E nós temos no Brasil um quadro que aí é necessário dizer e tornar público sempre, que não falta dinheiro nos cofres públicos, não faltam dinheiro, não faltam recursos no país. O Brasil não é um país pobre, ele é um país onde a riqueza está na mão de poucas pessoas. Eu fico vendo alguns amigos, alguns setores de classe média, falando da intervenção do Estado, falando que o Estado se intromete demais na economia, mas o que a gente vê de muito grave é que o cidadão que mora aqui no Meireles, no nosso Ceará, ou lá, lá em Boa Viagem, no Recife, né, ou lá no Renascença, no Maranhão, ele está reclamando da carga tributária, mas os recursos públicos deles voltam para garantir infraestrutura, limpeza urbana, segurança pública, iluminação, saneamento. Já o cara que mora na favela, na Liberdade, no Bom Jardim, você não vai ter esse retorno. Então, quem está pagando mais imposto, principalmente sobre produção e consumo, é o trabalhador lá da base, é o trabalhador pobre. E nós temos uma parte da sociedade pequena que está literalmente
né, todos os anos rendendo e se apostando de recursos da Receita Pública. Então, é hora da gente discutir realmente, não tem dinheiro para todo mundo. Não tem. Então, qual é a prioridade agora? A prioridade é salvar vidas e garantir minimamente o enfrentamento a essa tsunami social que o Brasil está inserido. Muito obrigado, Preto Zezé. O Giro Nordeste segue para Aracaju, capital de Sergipe. Quero chamar Evanilson Santana, da TV APNP. Olá, Preto Zezé. Olá, Juraci. Olá, colegas. A minha pergunta, Juraci, considerando, né, o entrevistado, considerando o convidado tão ligado, né, a essa representatividade da negritude no país e representando muito bem o Brasil, até saindo um pouco dessa seara, né, da questão do coronavírus, mas considerando os casos de racismo no país, tanto aqueles declarados e aqueles velados, o que você, Preto Zezé, considera ainda mais grave em relação ao que a gente tem das atitudes preconceituosas? E até trazendo um pouco para essa seara também da política pública voltada para o negro em relação ao próprio coronavírus. Eu acho que é uma coisa, Evanilson, que é mais grave, é a naturalização. As pessoas perguntam, Preto, quando é que você acha que vai voltar ao normal? Você não quer que volte nunca mais esse normal, em que nós éramos indiferentes diante da realidade que nós estamos vendo no Brasil, né? Onde você vê uma propaganda governamental falando de álcool e gel, mas 40% da população do Brasil não tem acesso a sabão e água. A gente está fazendo entregas nas favelas constantemente, né? Também mais de 5 mil favelas, vendo as pessoas não têm um sabão e água, que é o básico, cara. Né? Então isso é naturalizado, isso é muito grave. Então não tem como se proteger do vírus, vão morrer, vão se contaminar porque não tem água e sabão regularmente. O racismo no Brasil, ele é de um tipo próprio. Eu costumo dizer que o racismo à brasileira, ele deu certo aqui. Porque se você perguntar em qualquer classe social, em qualquer grupo político, em qualquer grupo social, você vai perguntar se todo mundo neste grupo acredita que existe racismo. Se você perguntar, mesmo aqui no nosso grupo, digamos que aqui é uma pequena amostra do Brasil, você pergunta quem existe racismo, quem acredita que existe racismo aqui, levanta a mão. Vou levantar a mão na telinha aí. Quem acredita que existe racismo no Brasil? Todo mundo acredita. Aí você joga a segunda pergunta, que é perguntando quem é que é racista aqui, aí você vê que ninguém assume. Então é um sistema eficaz e que a gente tem que botar no devido lugar, que é um racismo estrutural que é usado para garantir a situação desigual. Não é à toa que a base dele é a escravidão e que o reflexo dos mais atingidos pela desigualdade de todas as origens que você relatar vão ser pessoas negras. Inclusive, agora do Covid, saiu o perfil de quem mais morre. São pessoas, homens negros de favela, porque tem uma qualidade de alimentação ruim, não praticam exercício, porque inclusive não tem nem equipamento público de lazer, acesso à informação, acesso à saúde, acesso à alimentação saudável. Então, assim, é uma série de privações de origem, né, com recorte étnico e de classe, que coloca essa população numa situação extremamente difícil. O que nós estamos vendo agora é que, devido a essa questão do George Floyd nos Estados Unidos, é que veio um momento do Brasil antirracista, mas como tudo no Brasil que vem da onda, né, virou, em alguns momentos, parecia até uma micareta antirracista, mas que agora passou, é a hora da gente chamar todo mundo que se somou à agenda antirracista a dizer que é impossível ser antirracista e não defender a renda básica para a maioria dos pretos que estão sem acesso à economia. É impossível ser antirracista e não defender o SUS, que garantiu, inclusive, no Ceará, que mais de 100 mil pessoas fossem salvas, e a maioria dessas pessoas são de favela, são pessoas negras que estão como todo o Brasil. Então, assim, é preciso a gente que está agora um grande movimento no Brasil pela democracia também, dizer que não tem como ser antirracista e lutar pela democracia e aceitar essa agenda econômica ultraliberal que está literalmente colocando em risco, comprometendo a vida da população negra e pobre do país. Obrigado mais uma vez, Preto Zezé. Já deu para ver aí nesse início de Giro do Nordeste que esse bate-papo é mais do que necessário. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para Teresina para falar com Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Olá, Juraci, saudações também aos demais colegas jornalistas que dividem bancada e também
todos que nos acompanham, e ao nosso convidado de hoje, o ativista social e político Preto Zezé. Em algumas entrevistas, o senhor relata que a pandemia da Covid-19 chegou nas periferias primeiramente como um problema econômico. Em seguida, veio como um problema de saúde. O senhor que acompanha essa realidade, como é que foi o impacto dessas duas graves problemáticas e o que foi feito de imediato para amenizar essa situação? O que foi feito pela gente ou pelas autoridades, você está falando, Giandra? Por vocês, pela central. O que a gente teve que fazer? Como a gente notou o problema do Covid, a gente juntou todas as curvas, fizemos uma conferência e tomamos algumas decisões muito duras para a gente. A primeira delas foi afastar todas as pessoas que eram de grupo de risco e ou que eram parentes de pessoas que estavam dentro daquela definição do grupo de risco. Depois, garantir com nossos parceiros a economia para essas pessoas ficarem 3 meses em casa. Com outro grupo, nós definimos que todas as atividades da CUFA seriam paralisadas por tempo indeterminado. As pessoas que estavam ali, nós íamos montar brigadas, redes de solidariedade e de ajuda. Os alimentos que tinham dos projetos, né, para alimentar os jovens, as pessoas participavam, a gente transformou em cestas básicas, foram as primeiras cestas básicas. Conectamos as favelas que eram possíveis conectar para montar essa rede. Começamos uma campanha de mídia para sensibilizar artistas, mobilizar pessoas de referência para que olhassem para esses territórios que seriam os mais atingidos. E desenvolvemos uma campanha em 3 eixos. Né? Conectamos mais de 5 mil favelas, tem mais de 100 mil pessoas na rua, 26 estados do Distrito Federal onde a CUFA está presente, nós estamos presentes em mais ou menos 442 cidades e definimos 3 eixos de atuação. O primeiro eixo era alimentação, o segundo eixo, material de higiene e limpeza, e o terceiro eixo, transferência de renda. E nesse transferência de renda, por que veio esse programa? Porque a gente percebeu que a favela será mais sacrificada, mais atingida, mas dentro dela as mulheres, mães solteiras que estão com filho em casa agora e com parentes idosos, elas serão as mais sacrificadas nesse processo, porque elas não têm como ir para a rua arrumar dinheiro, elas não vão ter como segurar uma onda em casa. 87% delas que tinham algum tipo de negócio quebraram literalmente. Ao final do mês agora, elas não têm, 80% delas, como pagar suas contas fixas, e elas estão em casa, enquanto uma mãe que tem algum ajudante está com seu filho em casa tendo estresse, o menino está cansado, está 4 vezes preso, mas a mãe da favela nesse momento está pensando o que colocar na panela para o jantar e amanhã para o café da manhã das crianças. Então a gente desenvolveu essa grande rede que acabou se transformando pelo impacto e pelo tamanho numa interface entre grandes empresas que queriam doar em escala e uma população que muitas vezes nem programas sociais ou é invisível aos olhos do poder público, precisando desesperadamente de ajuda. Então a CUFA virou essa interface entre esses 2 setores. Obrigado. E seguimos a rodada de perguntas a Preto Zezé. Vamos girar para Recife, momento da participação de Juliano Domingues, da TV Pernambuco. Olá, Juraci, colegas. Preto Zezé, é uma satisfação participar do programa. Voltando um pouco à questão da Covid, a gente tem observado com muita frequência a utilização de uma expressão chamada de novo normal. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o que é normal para um grupo pode não ser para o outro. E aí a gente vai observar diferentes percepções sobre o que seria esse novo normal, ou qual a expectativa de determinados grupos em relação à superação ou ao momento pós-pandemia. A gente sabe que estamos ainda na pandemia, mas imagino que a CUFA já vislumbra o que seria esse novo normal, ou melhor normal, para a CUFA. Então, minha pergunta, Preto Zezé, vai nesse sentido. Qual seria o novo normal para a CUFA? Juliano, na verdade, assim, a CUFA não é porque para muita gente, as pessoas tem muita gente perguntando onde é que a CUFA estava. Porque a pessoa viu, agora o Covid acabou dando uma visibilidade muito grande pelo impacto das ações que nós estamos fazendo, né? Você tem ideia, nós já mobilizamos essa força-tarefa nossa, que a gente criou essa campanha CUFA contra o Vírus, nós chegamos a mais de 3,5 milhões de pessoas, traduzindo em recursos financeiros que nós já mobilizamos, chega a 120 milhões de reais, né? Então isso é muita coisa. E aí, o que nós estamos vendo? É que não tem um pós-pandemia. Na verdade, nós temos que montar um avião no céu, os bilhetes foram vendidos, está todo mundo a bordo, não pode cair. Nós não temos a opção do pós-pandemia, de esperar passar do home office, nós não temos isso. As pessoas estão na rua, feito louco, a comunicação é feita ruim desde o início, agora com
o governo federal dando orientação, os prefeitos e governadores outra. Aí é que fica mais confuso ainda, né? A gente acabou ficando num meio entre nem fechamos nem abrimos, então nós ficamos naquele meio embolado. Então você imagina ter que tatear algo. O que a gente começou a ver? Parte das atividades econômicas, vamos olhar para o setor de serviço e comércio, que é uma parte que emprega muita gente da favela. Fortaleza, por exemplo, Leandro pode inclusive aí me corrigir, mas eu estava conversando com alguns setores da Abrazel, que é a Associação Brasileira, né, desses estabelecimentos. Um dos comerciantes me falava que chega em torno de 40% dos que não voltaram mais. Então você imagina o horizonte grave disso. O que nós estamos vendo? Nós começamos em meio à pandemia, é meu Deus, que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, no meio da pandemia, o Sr. Sataíde, que é o fundador da CUF, ele agora dirige uma hold de empresas que trabalham o desenvolvimento de economia na base da pirâmide. Nós acabamos de lançar uma empresa chamada Digital Favela, que é uma empresa que trabalha com micro-influenciadores de favela. Porque todo mundo na favela está na rede social. O cara tem lá 200, 300 seguidores e são leais à audiência dele ali, o cara do time, o cara do teatro, da música, o cara da igreja. O que nós vamos fazer? Ao invés das grandes empresas que nos procuram, que são parceiras nossas, essas ações que vão querer ser parceiras também em atividades de desenvolvimento de economia e renda, ao invés de contratar um grande artista para botar e pagar 30 milhões, 20 milhões, ela vai botar na nossa empresa e nós vamos criar uma capilaridade gigante, que já tem mais de 100 mil favelas conectadas, e a gente vai fazer essa mídia localizada. Isso é uma coisa que foi criada em plena pandemia. A outra coisa é que nós criamos também, já em resposta ao racismo, uma rede chamada Black Black, que é tipo um álbum de família indicada para negros e negras, mas aberto aí para os brancos. A gente costuma dizer que as nossas redes todas atendem ao critério que a CUFA tem. Nós temos uma cota de 10% para os brancos. Vai ser a mesma coisa lá no Black Black. E ele vai ser tipo ali uma mistura de Twitter com Facebook e Instagram, onde você pode fazer essas três coisas lá. E é uma rede de cuidado baseada no empreendedorismo, na questão política dos negros e principalmente nessa questão da autoestima e valorização cultural. Agora nós começamos também a pensar parcerias com operadoras telefônicas, estamos pensando também agora, já pensando no formato de negócios, com educação à distância, qualificação profissional, preparando essa galera, porque assim, o que é o pós-pandemia? Não tem. Nós estamos preparando agora uma grande ação de cuidados. Hoje a gente distribuiu, por exemplo, vamos agora distribuímos 25 mil, agora vamos distribuir 25 mil máscaras, por exemplo, que está constatado desde o início, que as máscaras distribuem o contágio, já protege a gente e protege as pessoas que a gente vai atender. Então vamos fazer distribuições massivas. E essas máscaras, elas são vendidas e 50% do valor delas ficam com mulheres que estão em casa, que sabem costurar. Recebemos uma parceria da Sinja, fizemos uma central de produção de máscara para vender. Então o empresário encomenda, paga, metade do dinheiro fica com essas mulheres, metade financia a máscara que a gente dá de graça. Então assim, meio que a gente tem que se virar. Não haverá um novo normal, porque assim, as pessoas falam de empreendedorismo hoje. A favela sempre se virou para poder sobreviver. Não será diferente nesse período. O que vai ter agora é que a gente vai ter que ter um novo cuidado, vai ter que ter outros mecanismos de se proteger para não adoecer. É muito sério o que está acontecendo. Eu vejo os governadores, até tenho acesso a alguns fóruns de governador, eu tenho alertado que está todo mundo preocupado e tem que estar com respiradores e UTIs, mas existe já, por exemplo, no Ceará, que é o nosso caso, que tem mais de 100 mil recuperados, existe uma porrada de gente que perdeu o emprego porque ficou doente, que está com problema de fisioterapia, acompanhamento, problemas neurológicos, problema de respiração, não está tendo um acompanhamento do pós. Venceu o Covid aí, mas está cheio de sequela. Quem cuida dessa população? Né? Estou falando aqui no aspecto de saúde, mas no aspecto do emprego também tem isso. Você imagine, Juliano, a quantidade, o déficit educacional de crianças que perderam um ano letivo. É um prejuízo enorme, já sai num atraso. Então você já tem aí uma série de questões para a gente pensar agora, porque o pós-pandemia está sendo construído agora. É o tipo de coisa que nós nem temos um retrovisor para ver como agir agora e nem para frente está difícil planejar, né? Você vê, eu li o New York Times esses dias, as 200 maiores empresas americanas não conseguem se planejar a longo prazo. Imagina os americanos que projetam sempre 5 anos para frente. Não tem como planejar. Então, o momento é agora. Obrigado, Preto Zezé. Agora é a vez de seguirmos para São Luís, no Maranhão, onde está Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, que faz sua estreia. Seja muito bem-vindo. Olá, Juraci. Olá, colegas de bancada. Prazer. Nossa querida audiência, Preto Zezé. Preto Zezé, semana passada, estreou num canal de TV fechado um documentário chamado Sobre Sonhos e Liberdade, dirigido pelos cineastas Francisco Colombo e Márcia Paraíso, que analisa, digamos assim, a trajetória do racismo e da escravidão desde a abolição de 1888, que a gente sabe que não acabaram no Brasil, né, só se reconfiguraram.
E a gente sabe também que é uma potência, digamos assim, do povo brasileiro, a herança cultural ancestral africana. Nesse sentido, eu queria que tu analisasse o que significou, né, a suspensão das atividades culturais para a população negra, não só do ponto de vista econômico, mas, sobretudo, do ponto de vista simbólico. Acho que, Zema, a escravidão ela comprometeu o país, cara. O Brasil não pode se considerar um país com mais da metade da população excluída de tudo. E é um processo tão assim, comprometedor. Você imagina essa população negra na universidade, nós temos mais cientistas, mais engenheiros, mais arquitetos, mais jornalistas. Nós temos uma população negra, porque assim, o racismo brasileiro ele é assim, ó, ele estabeleceu que a visibilidade negra tem que ser na comida, tem que ser no futebol e tem que ser na música. De preferência, músicas que não questionem e não tragam. Tem aqui gente da TV Bahia, você vê o que era a música do axé no início, que falava da África, a presença negra, né, as referências africanas no ritmo, nas letras e nas pessoas que cantavam. O tempo passou, mudou-se o ritmo, tirou a África das letras e, às vezes, até os próprios negros. E isso foi tido como normal, como um processo tranquilo. Então, você tem uma Margareth Menezes, que é uma gigante, mas a referência é a Cláudia Leite e a Ivete Sangalo. Então, o Brasil é isso também. O Brasil, ele é esse racismo descarado assumido a tal ponto de que as elites permitem, cara. Você olha os partidos políticos, você olha a Secretaria de Governo, elas permitem ter um espaço para dizer que é do negro, e esse espaço não tem poder nenhum. Pode olhar, no discurso político, o negro, o favelado, o jovem, as mulheres, são os mais emocionantes temas do discurso dos políticos de todos os partidos, de todos os campos ideológicos. Mas quando você olha na estrutura pública, no orçamento público, são os que têm os menores orçamentos, quando tem, ou quando o seu orçamento é pendurado em outra secretaria, e os espaços de poder não são nenhum. É nenhum. Você vê agora no processo eleitoral, está se brigando na justiça para 5% do fundo partidário e para os negros. Onde já se viu isso, cara? Eu estou falando não dos partidos que acham que negro não tem direito, que não existe racismo, que negro é bom na cozinha, que negro é menino no arroba. Eu não estou falando desse. Eu estou falando dos que se propõem a defender a democracia, a igualdade e a justiça. Então, precisa de um debate sério sobre o racismo e também da agenda preta, da agenda negra. Eu, por exemplo, defendo que hoje cria uma grande frente de negros partidários, negros de todos os partidos, para que os negros possam pautar a sua agenda sobre todos os partidos e não ser bucha e virar um cativeiro de cada partido ter um grupinho de preto para chamar de seu. Eu acho que a gente tem que começar a ter a perspectiva de poder. Se não tiver a perspectiva de poder, nós não vamos superar a estrutura racial, que inclusive diz o seguinte, cria uma secretaria de negro, deixa eles aí com 0,0% e uns carguinhos para ele, tá tudo suave. O racismo brasileiro aceita até isso, cara. Agora, quando você vai para discutir poder e economia, é tanto que as pessoas, quando pensam negro, querem discutir tragédia, desgraça, violência policial, estupro, encarceramento. Não vem debater economia, não vem debater ciência e tecnologia, não vem debater inovação tecnológica, não vem debater algoritmo, inovação. Por quê? Porque há no pensamento social construído pela escravidão um lugar subalterno e invisível para a população preta. Obrigado mais uma vez. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. O convidado do programa de hoje é o ativista social Preto Zezé, presidente global da Central Única das Favelas. E vamos agora a João Pessoa falar com Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. Boa. É bom estar com vocês novamente, caros colegas, entrevistadores desta edição do Giro Nordeste. Olá a todos os telespectadores deste programa e também ao nosso convidado, o Preto Zezé. Zezé, mais cedo você falou sobre algumas das medidas elencadas, né, pela CUFA para justamente minimizar os efeitos econômicos causados na população que hoje reside nas favelas do Brasil afora. Falou, inclusive, da renda básica universal. Você podia elencar algumas outras medidas que estão sendo já implantadas justamente para minimizar esses efeitos, a exemplo da frente de emergência nas favelas? Sim. Marcos, né? A gente está agora preparando uma grande campanha, a gente talvez solte agora essa semana, de medição de oxigênio no sangue das pessoas, através de oxímetro. Vem agora a parceria com uma empresa chamada Starter, a Sociedade Brasileira de Infectologia,
e o Fundo Todos pela Saúde, coordenado pelo Dr. Drauzio Varela e mais um grupo de médicos, que é com apoio do Itaú. Que é para quê? Para medir. Por quê? Porque a informação, como eu falei no início, ela tem definido vida e morte. Vejam só, uma pessoa que tem informação sobre o Covid, ela vai se submeter menos aos preconceitos, ela vai ter mais acesso à informação para se prevenir. Então, por exemplo, se a pessoa detecta que o oxigênio no sangue está baixo, que é um sintoma grave, indicador de várias questões, né, o mais próximo de a gente aferir que está com Covid, ela já vai para uma enfermaria e já tem dados, inclusive, dos atendimentos, né, agora, após essa avalanche da altura do Covid, do pico, de que quem vai para a enfermaria, o nível de óbito chega a 8% somente. Quem não tem informações, o nível de óbito já vai grave, já vai em situação crônica, direto para a UTI, para ser entubado, ou ficar lá um longo período, e o óbito chega entre 35% a 40% de óbito, por não ter informação sobre as características, se você está tendo, né, se você está com Covid ou não. Então, nós estamos desencadeando agora uma ação em todos os estados para fazer essas medições. Isso, mas no nosso documento já tinha também a separação e o monitoramento de grupos vulneráveis, por exemplo, idosos. A gente poderia pegar escolas e centros culturais que estão fechados, já está lá a estrutura, meter beliches, já tem ventilador, tem bebedouro, tem banheiro, está tudo lá, e promover ali perto dos bairros, as famílias podem ir lá também fazer um contato e manter um controle coordenado de distanciamento e cuidado com esses grupos mais vulneráveis à questão do contágio, já que agora está todo mundo meio que na rua. Você olha alguns lugares na rua, parece que a galera descobriu até a cura, descobriu até a vacina, né? Eu sempre pergunto, ironizando, eu passo no lugar, vejo um monte de gente, eu paro, baixo o vidro do carro e falo, descobriram a vacina aí? Manda uma para mim aí, por favor, para ver se dá um constrangimento pedagógico nas pessoas, porque é um negócio muito sério, muito grave. Obrigado. E tem mais perguntas para o ativista social Preto Zezé, presidente global da Central Única das Favelas. Vamos girar para Natal, é a vez de Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci, olá, Preto, colegas da bancada. Preto, a ideia que eu tinha de favela pela televisão, sobretudo, era de um lugar muito ruim de se viver. Até que eu tive a oportunidade de ir no Rio de Janeiro, lá na Mangueira, né? Considerando o estereótipo que você tinha criado na minha cabeça sobre o que era favela. E a surpresa foi muito grande, porque aquele lugar era muito melhor do que muitos lugares aqui de onde a gente vive. Era uma comunidade como muitas cidades do interior que você conhece aí do Ceará e aqui do Rio Grande do Norte. A gente conhece um pouco da história do Morro da Providência, conhece aquele termo usado pelo IBGE sobre aglomeração subnormal. Agora, considerando o estereótipo que se criou sobre as favelas, entendendo que esse senso comum é mais uma parte do discurso do racismo estruturante no Brasil, para você ou para a CUFA, no seu entendimento, o que é uma favela e como a correção desse termo poderia alterar os dados públicos sobre a Covid-19? Você fala do uso do termo favela, né? O IBGE aglomerado subnormal, né? Como favela. Por ele tem 13 milhões, mas se você pega, vamos pegar aqui o próprio Rio de Janeiro, que a gente tem essa favela, só pensa o Rio. Mas o IBGE ele não considera, por exemplo, a Rocinha como tal, porque ela está em São Conrado. Ela não está no bairro. Ele não considera, para ela, a Zona Oeste é Jacarepaguá, mas ela está na Cidade de Deus. Então, quando você começa a pensar favela com um aspecto mais amplo, você vai ver que é bem mais, deve chegar aí em torno de 14,5 a 15 milhões de pessoas. Você tem hoje, por exemplo, se fosse somar a população das favelas no Brasil, seria o quarto estado, não teria mais favelado do que gaúchos, por exemplo, né? E qual é a nossa aposta, Pablo, que nós temos feito até hoje? De construção de agenda positiva nesses territórios. Eu vejo as pessoas chegarem para esses territórios, falar de problemas, falar da violência da polícia, falar da miséria, do desemprego. Gente, na favela, a favela é pós-doutor, a favela ela é expert, ela é CEO em desgraça, ela é doutor em tragédia, ela é pós-doutor formada na Universidade da Vida em desigualdade e em problemas. Quando você começa a focar somente nisso, você imobiliza, você deprime e você parte de uma perspectiva só de carente, de depressão, de sofrimento, então você
é também uma forma de manter as pessoas no mesmo lugar imobilizadas. Quando você começa a partir do princípio que a favela tem poder de consumo, quando chega lá, tu tem carro, tem casa de 2 andares, compra celular, tem cara já viajando de avião, tem gente que tem até 2 carros, tem gente que tem, todo mundo trabalha numa casa, então assim, você começa a ver, pô, eu via sempre na pesquisa que a gente fez, um país chamado Favela, tem fotos que a gente pegava assim, a frente da casa toda destruída, metralhada. Quando tu entrava, parecia um portal tridimensional. Assim, era outra coisa dentro da casa. Porque a economia tinha feito o impacto da porta para dentro, mas o Estado não tinha feito a mudança da porta para fora. O que é que nós estamos apostando? A CUFA é até uma instituição que a gente pode centrar no que é das favelas. Nosso objetivo é o fim das favelas, mas até que elas não acabem, nós vamos trabalhar para que elas sejam melhores de se viver. E nós somos uma instituição com fins lucrativos, porque acreditamos que não é fim lucrativo de dinheiro para dividir para os seus líderes, é compartilhar a economia na base da pirâmide para fazer mudanças vias econômicas. Porque nós estamos numa sociedade capitalista, as pessoas não têm acesso ao dinheiro, ao mercado, ela não passeia em canto nenhum. Então, não há uma ilusão de que nós vamos fazer uma revolução sem dinheiro. Então, isso é uma perspectiva diferenciada quando eu passo a olhar a favela como esse lugar de potência, de criatividade, de emoção. E outra, se olhar bem, peguem vocês aqui, vamos pegar o Nordeste, que é muito parecido as características. As áreas de praia são as áreas mais ricas, né? Pega aí Boa Viagem, pega aqui Meireles, você vai pegar todos os bairros. Eles estão nesse lugar, mas você pega esses bairros e pega os melhores restaurantes que estão nesses bairros. Quem produz o melhor peixe não é o dono do restaurante, não, cara. É o cara da favela, o cozinheiro. Assim é o cara que constrói o prédio, a pessoa que cuida dos meninos, o cara que faz o jardim. A potência do trabalho está em quem produz. Então, quando eu começo a inverter essa perspectiva, a favela passa a ser um espaço de referência positiva. É tanto que eu sou de 90, quando eu descobri que era preto, eu tinha 16 anos de idade. Era todo mundo carecão porque tinha vergonha do cabelo. Hoje a quantidade de gente com cabelo bonito porque preto passou a ser uma coisa positiva. Associar-se a negro não é mais a escravidão, como eu vi no livro de história quando eu estudava na 5ª série. O negro, ninguém queria ser negro, queria ser marrom bombom, chocolate, bronzeado, qualquer cor. Ninguém queria ser negro associado àquela imagem. Então, ao invés de mudar o nome e o termo, muda a minha realidade, que aí melhora. Obrigado mais uma vez, Preto Zezé. E vamos seguir para mais uma capital do Nordeste, Maceió. É o momento da participação de Luiz Filho, da TVE Alagoas. Meus cumprimentos a você, Juraci, meus cumprimentos aos colegas da bancada e também ao Preto Zezé. Eu gostaria de saber, Preto, como você avalia a participação do governo federal em termos de ações efetivas para os mais humildes. População de favela, aqui em Alagoas, por exemplo, pessoal da periferia, em outros estados, as pessoas que moram nas regiões mais pobres. Essas ações têm chegado a contento? Como você avalia? E também a Central Única das Favelas tem observado a atuação do governo federal? Para nós, muito preocupante, porque é uma negação da ciência, é uma negação do conhecimento. Houve aí um descaso com a gravidade do problema, não é tanto que nós vamos chegar a 100 mil pessoas mortas. Isso é muito sério, vítima do Covid, e você ainda está num debate ainda de briga política entre governadores e o presidente da República, né? Outros temas que não tem nada a ver. Há uma indiferença por parte do poder público em relação a isso, que é muito ruim, que é muito grave, e eu acho que a falta de uma coordenação nacional tem prejudicado e muito. A gente poderia ter sofrido menos, ter morrido menos pessoas, a gente podia ter uma articulação melhor na montagem desses hospitais de campana, na coordenação desses isolamentos social, na medição, o que abre, o que fecha, nas políticas de proteção social que a gente não vê. O auxílio emergencial proposto pelo governo, no primeiro momento, era de R$200, não sei se vocês recordam. E aí uma pressão da mobilização da sociedade é que faz com que esse auxílio vá para R$600. Então, eu acho difícil, principalmente com a agenda econômica que se apresenta agora, de isentar os bancos de taxas tributárias, de querer agora tirar da classe média para botar nos pobres, ou seja, tirar de quem já está sofrendo para botar no mais desgraçado. Então não vai aumentar o sofrimento de outros grupos. Eu não acredito que as nossas preocupações tendem a aumentar. E eu me preocupo muito, mas o que eu estou vendo de positivo nesse momento em relação às preocupações é que aumenta o engajamento da sociedade, aumenta os setores do empresariado, vendo que não dá só para ficar numa ação de solidariedade, mas nós vamos ter que desenvolver alternativas agora. E se o governo federal
onde eu tiver que cair uma ficha, que eu estou vendo muita dificuldade em várias áreas, é que não subestime o poder corrosivo e inflamável da desigualdade social brasileira, porque para onde está indo a situação do Brasil, que é muito grave, complexa e preocupante, a favela tem dado o maior exemplo de equilíbrio psicológico e emocional nessa pandemia. Você não viu grandes tumultos, grandes saques, você não viu nada disso. Mas eu não acredito que pais e mães de família vão ver seus filhos chorarem com fome, desesperados diante de prateleira cheia de comida. Só que aí, não gosto nem de pensar nessa anomalia, nesse caos, mas quando o cara partir para ir para o supermercado, ele vai partir para qualquer lugar. A minha casa, a sua casa, porque aí é o caos total. Espero que caia uma ficha, caia a consciência dos homens que dirigem esse país, as elites econômicas e políticas, para que a gente não entre nesse buraco sem fundo. Obrigado, Preto. É a hora agora da participação do público do Giro Nordeste. Pedro participou pelo YouTube e enviou a seguinte questão: quais as dificuldades nas periferias para que se faça o isolamento social? A dificuldade primeira é de infraestrutura, né? Você tem. A outra dificuldade é que agora, na abertura, o trabalhador não está sendo protegido. Eu vejo muitos empresários pedindo para voltar, para abrir, não tem economia. Mas, gente, é uma mentira essa rivalidade entre saúde e economia. Por quê? Porque quem está na rua hoje, primeiro, não tem dinheiro para consumir. Está aí Blumenau que abriu e está estourado o número de casos lá. A arrecadação do setor de comércio e serviço caiu em 80%. As pessoas não estão indo. Não estão indo para o lugar. Ou seja, inclusive porque agora chegou no nível de pânico que gera realmente as pessoas estão com medo de pegar o Covid. A outra coisa que está muito grave também é que há uma questão infraestrutural extremamente complexa do ponto de vista das pessoas realmente ficarem em casa. A gente tem ido para lugares que tem 8 a 9 pessoas dentro de uma casa, gente, fora os idosos. E é numa casa, num compartimento só. Eu passo as fotos para os amigos nossos, os amigos que estão doando, e fica, onde é que é a cozinha, onde é que não tem? Ali é 4 salas, banheiro e cozinha, tudo num lugar só, e todo mundo amontoado com rede pendurada no caibo, 5, 6 redes uma por cima da outra. Essa é a realidade brasileira. E aí uma forma de amenizar é o quê? Enfrentar essa desigualdade na frente, tendo um plano emergencial de transição da tempestade, que eu já falei de alguns temas aqui, mas é preciso agora um brutal processo político de alvo de dividir renda e riqueza. Isso tudo tem, só que está concentrado. Ou a gente compartilha essa riqueza, essas oportunidades, ou nós vamos todos conviver com as tragédias, e dessa vez não dá para fugir nem para Miami, nem para a Europa, nem para canto nenhum, porque está tudo interditado. Obrigado, e vamos iniciar aqui pela Bahia mais uma rodada de perguntas para o ativista social Preto Zezé, presidente global da Central Única das Favelas. No caso do racismo no Brasil, como você vê o papel da televisão, olhando desde quando você era uma criança em Fortaleza até hoje? Olhando desse tempo todo, a televisão brasileira foi mais racista ou antirracista? Não só a televisão brasileira, a comunicação feita no Brasil ela é conivente com essa visão de invisibilidade, com a construção do estereótipo do preto criminoso, marginal, e com esse imaginário social do preto como subalterno. Basta olhar os papéis de destaque. Então, o que eu estou vendo agora são pequenos pontos de mudança que eu espero que se tornem normais, naturais, e a gente não volte a debater isso, porque isso se tornou coisa do passado, é que começa a furar um bloqueio por esforço próprio dos próprios negros, e também porque chegou um nível que a onda que está vindo é inevitável. Então, você tem um debate na Globo News com todo mundo preto, você tem âncoras dos jornais agora com homens e mulheres negras, mas nós queremos que essa representatividade que está na TV, ela reflita mudanças estruturais do lado de cá, senão vai ficar um moleque achando, morto de orgulhoso de ver o Juraci apresentando o jornal, o Giro do Nordeste, mas ele não vai poder entrar na universidade. Então não adianta ter representatividade sem mudança estrutural aqui na ponta. Isso é uma coisa que tem que estar casada com a outra, senão às vezes também fazem assim, Juraci, eles pegam o exemplo da gente, o cara vê, pô, o Zezé lavava carro na rua, o cara se lascou, perdeu um amigo, e fala assim, porra, tá aí, mas ele venceu. Eu acho que isso não deve ser um parâmetro para esse debate, porque, inclusive, é um parâmetro injusto. A maioria dos jovens, das crianças, dos adolescentes de favela, não precisam passar pelas privações, os problemas e dramas da vida que o Preto Zezé passou. Pelo contrário, se a gente tiver oportunidade igual para concorrer, talvez os Pretos Zezé, que hoje são da CUFA, já podia ter sido presidente, diretor de uma multinacional, governador do estado, prefeito, né? E a gente já podia estar em outros lugares. E essa diversidade que a gente comemora na cozinha, no futebol e na música, a gente podia estar comemorando na moda, nos cargos de direção das grandes empresas, na direção de redação dos jornais. E aí você teria um impacto
do ponto de vista de desenvolvimento, aí o Brasil sim poderia se considerar nação, porque agora é um amontoado de desigualdade e mágoa, a gente vai ter que sentar no nosso divã histórico e resolver, meu irmão, e é urgente isso. Obrigado, Preto. E seguimos outra vez para Fortaleza para falar com Leonardo Marinho, da TV Ceará. Zezé, ainda falando desse protagonismo que você mencionou, você tuitou esses dias que você vai ser o primeiro da sua família, uma geração inteira, a ingressar aí na universidade, né? Mas a CUFA, ela tem desenvolvido muitos projetos no sentido de empreendedorismo digital, né? Elaboração de aplicativos, enfim, esse mundo, essa economia 3.0. Queria saber de você se você acha que esse é um caminho, é uma alternativa viável aí para o jovem periférico, para ele pular, não que não seja importante, óbvio que é importante a universidade, o ensino formal, mas que ele possa se tornar protagonista, que ele possa mudar a sua realidade, indo para esse caminho mais digital, mais moderno, digamos assim. Eu acho que, inclusive, é um caminho sem volta. Eu acho que a gente devia começar a pensar isso. Eu vejo as plataformas do poder público, das secretarias de trabalho, desenvolvimento econômico, de formativas, ela ainda tem gente propondo, não que não sejam profissões dignas, né? Bombeiro hidráulico, eletricista, mas existe uma juventude aí, cara, que tá voando baixo no YouTube, o moleque que tá dançando break, ele tá gravando o vídeo do dançarino da Alemanha e do Japão, criando a própria coreografia, ganha prêmios, e como aqui no Conjunto Palmeiras, aqui no Ceará, o Bart, tá lá na Alemanha. Tá morando lá, tá andando o mundo todo. Então, assim, você tem que construir uma perspectiva, se é para desenvolver de verdade, eu tenho que pensar em tecnologia da informação, eu tenho que pensar em 5G, eu tenho que pensar em inteligência artificial, que esse é o futuro do mundo, sem volta. No contrário, se você pensa só para um grupo, por exemplo, agora mesmo os caras de escola particular estão estudando no seu home office, ali com as suas estruturas, sua internet rápida, e a galera querendo empurrar agora ensino à distância numa favela que está sem computador, a internet que não presta, não tem nem dados no celular, então é muito injusto. Aqui mesmo a gente está no Ceará, que tem um cinturão digital, que é uma tecnologia internet de alta velocidade, já poderia ser democratizado faz tempo isso, para a gente ter internet livre nos bairros de periferia total, mas não tem, porque muitas vezes o pensamento é que o cara vai ficar lá só no X-Tube, vai ficar de sacanagem, vai não, o cara vai produzir o vídeo dele. Quantos jovens não estão ganhando dinheiro agora com a internet? Quer que a gente não vira um mercado disso? Né? Rota turística a gente pode fazer, uma cidade do Nordeste brasileiro, tem a rota criatividade, culinária, conhecimento, histórias contadas. Existe uma memória oral nossa que já poderia há muito tempo virar um grande patrimônio, né, cara? Para discutir economia, turismo sustentável, protagonismo dessa galera. Agora, o que é pensado desenvolvimento? É esse cara escondido numa coisa subalterna, que ele não quer. O meu pai e minha mãe, eu tenho orgulho deles. Meu pai, que Deus o tenha, foi pintor a vida toda, minha mãe doméstica, e segurou uma barra para segurar a nossa onda. Mas, bicho, eu quero ser embaixador da ONU, cara. Não vou mais ser, cara, o cara da Constituição Civil carregando balde para o patrão vender bilhões de apartamentos e ele ficar lá e o meu pai eu não poder entrar nem no apartamento, nem apartamento para mim. Isso está errado. Esse tipo de ambição e busca que tem que ser mais estimulado. E a juventude quer isso. Se a gente não oferecer um caminho de dialogar, de construir junto, o que está vendo? A gente está vendo a juventude por outros atalhos, muitas vezes perdendo sua vida, para ver se vinga desse estado de miséria e desigualdade das coisas. Obrigado mais uma vez, Preto, Zezé. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos para mais uma participação de Evenilson Santana, da TV Aperipê, em Sergipe. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Preto, Zezé, creio que você está sem o áudio ativado. Tente ativar, por favor, Evenilson. Seu microfone. Está muito... Tente ativar. Consegue me ouvir, Juras? Você está conseguindo me ouvir? Está muito baixo. Vamos para o próximo, daqui a pouco a gente tenta com você, tá ok? Ok. Pode ser? Pronto. A gente vai falar com Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Ela vai fazer mais uma pergunta para o ativista social Preto Zezé. Preto Zezé, vou aproveitar a oportunidade de pegar o gancho na pergunta do telespectador. É sobre o isolamento social, que é um desafio em todos os lugares, mas acredito, como o senhor mesmo falou, que na periferia a situação ainda é mais complicada. E eu queria saber se a CUFA ela desenvolve algum trabalho, alguma ação preventiva, né, de controle no enfrentamento da pandemia, considerando esse sentido do isolamento social.
A gente fez no primeiro momento um treinamento super rígido, protocolo das nossas próprias equipes, né? A gente já perdeu muitos líderes da CUFA, teve gente nossa que morreu pelo Covid, né? Um nível de violência, né, do vírus é muito grande, então a gente tem se cuidado muito com isso. Nós estamos agora muito focados em qualificar ainda mais uma intervenção na área de saúde para reduzir o impacto e a disseminação do vírus, já que agora, como a comunicação é mal feita de novo, a abertura da economia é tida como o libera geral. Então você tem bar, fazendo baile funk, fazendo roda de samba, as igrejas fazendo culto. Então, assim, tá um negócio de maluco. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que ter um cuidado com a nossa galera que está no meio disso, com a nosso pessoal. Então, nós já temos um protocolo baseado em ciência. Então, quando a gente vai numa área, depois você entra na rede social, tem uns cones lá, tem um distanciamento das pessoas, tem uma prioridade para pessoas idosas primeiro, mulheres com crianças, e aí você vai construindo esse protocolo para tentar, inclusive, educar as pessoas. A outra é construir uma rede de cuidados, que a gente está, inclusive, agora entregando projetos ao governo dos estados. Nós já tivemos uma reunião com o governador João Dória, agora vamos ter uma reunião com o governador Paulo Câmara do Pernambuco, e aqui já estamos também discutindo com o Camilo Santana, os encontros dos governadores, para que eles peguem essa tecnologia que nós construímos durante esses 4 anos e ampliem, porque as nossas sedes viraram um centro de logística gigante de articulação de ações comunitárias diretas, que o setor do Estado nem está. E como é que isso pode linkar com as políticas de assistência social, com os CREAS e com os CREAS, com os CRAS e com os CREAS? Como é que a gente pode linkar as políticas de saúde de informação? Como é que nós podemos botar, turbinar e apoiar a comunicação local de uma linguagem diferente? Porque o cara lockdown, isolamento social, quarentena, essas coisas, o povo não entende muito bem o que é isso. Então tem que traduzir essas questões, digamos, por favelês, para poder chegar dessas informações nas pessoas. E, principalmente, um movimento de conscientização e de luta por proteção social para que as pessoas tenham condições objetivas de ficar em casa. Obrigado mais uma vez, Preto, Zezé. E vamos falar novamente com Evanilson Santana, da TV APNP em Sergipe, tentar ver se já foi restabelecida a conexão. Ok, Juraci, obrigado. Agora sim, a minha pergunta para o Preto Zezé é a seguinte: você falou ainda há pouco de casa metralhada, falou dessa realidade das favelas, que você bem conhece, e a gente... Acho que ele travou, não sei se foi só para mim. Percebe muito a pacificação e... Até que ponto você entende que essa pacificação com os das forças policiais é possível? Tá. Vamos tentar o próximo agora. A gente tenta depois contato com o Evanilson. Vamos falar com o Juliano Domingues, da TV Pernambuco. Ele vai fazer a segunda pergunta ao Preto Zezé. Sem som. Seu áudio, Juliano. Oi, agora. Vai fazer a pergunta. Voltando a falar um pouco sobre um tema que você já se referiu a ele, que é a questão da mudança da representação, né? Não só da localidade, ou seja, da favela, mas também do povo negro. Dados recentes mostram que o mercado editorial nunca apresentou números tão favoráveis a autores negros aqui no Brasil. E aí a gente percebe de Jamila Ribeiro, uma visibilidade do professor Silvio Almeida e toda a discussão teórica conceitual sobre racismo estrutural que ganha uma visibilidade importante, não só, ou seja, sai da academia, né, e ganha uma dimensão maior. De que maneira você interpreta esse momento? E aí entra na parte dos avanços que eu estava falando. Você hoje tem um avanço, né? Inclusive, o professor Silvio Almeida, a gente vai estar junto amanhã no evento da OAB. Silvio Almeida tem sido um parceiro bom. Eu fico muito feliz porque o mercado editorial agora talvez entenda que tem quem compra o livro de preto. Eu acho que isso é bom. E que os pretos leem. Porque também é muita gente preta também comprando livro e lendo. E que há uma economia nesse setor, né? Eu acho que ficou claro isso agora. Outra coisa que eu acho também é a adesão a temas do debate racial. Isso é um sinal bom. Tem muita gente também que não é negra comprando, querendo aprender, demonstra uma necessidade das pessoas de estudarem mais, de aprenderem mais, e aí entra numa coisa que eu acho positivo, que é quebrar essa história de que o racismo é um problema só dos pretos, que só os pretos é que tem que discutir com o racismo.
O racismo é um problema da sociedade brasileira, não fomos nem os pretos, não fomos nós que criamos o racismo, né? Então é nada mais justo do que toda a sociedade seja responsabilizada por resolver esse problema. E aí eu fico feliz quando eu vejo a Djamila, o Silvio e outros vendendo o livro, e a gente possa discutir com o mercado editorial, que é a grande abertura e espaço para isso. Eu, inclusive, lancei o meu, já estou indo para a 2ª edição e já estou pensando em fazer outro, tá bom pra caramba. Obrigado. E vamos girar, tem mais perguntas para o ativista social preto Zezé, presidente global da Central Única das Favelas. É a vez de Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão. Preto Zezé, você falou que lavou carros e tal, a gente conhece um pouco da tua trajetória. Eu estava lembrando também de uma personalidade da música brasileira, o Cartola, né? Encontrado lavando carros pelo Sérgio Porto, saudoso escritor, foi levado para gravar seu primeiro disco. Ano passado, fez bastante sucesso aqui no Maranhão, um musical chamado João do Vale, o Gênio Improvável, que o título já diz, né? Dessa coisa do negro nascido no interior de um estado periférico que faz sucesso nacional. A pandemia da Covid, ela não escolhe etnia ou classe social, mas a gente sabe que os jovens, as crianças, sobretudo negras que estão morrendo, ali está um futuro artista, uma futura personalidade, né, que não vem a ser porque, enfim, foi abatida por essa crise trágica que assola o Brasil. Enfim, eu queria que tu já pontuou aqui ali na tua fala, mas eu queria que tu tentasse sistematizar como é que a gente pode avançar no Brasil para evitar que um Cartola, um João do Vale ou um Preto Zezé sejam acidentes e possam ter as oportunidades devidas para que existam mais Cartolas, mais Joões do Vale, mais Pretos Zezés. Eu acho que a primeira coisa, mandando um recado para os nossos 9 governadores, botem mais dinheiro na TV pública, façam festivais, transmitam os campeonatos estaduais, financiem, bote mais gente para trabalhar, melhore a qualidade do sinal, financiem festivais de músicas locais que não sejam submetidos às regras do mercado para dar oportunidade de se revelar, porque esse pessoal vem desses lugares. Da TV pública, que é essa rede, ela tem que ser turbinada para a gente construir um contraponto. Você não tem mais... vocês que estão aí, que trabalham todos os dias, não têm ideia da importância que é quando a comunicação pública chega e uma pessoa comum se identifica com isso, porque há um mito, e aí a pergunta do amigo do Recife quebrou isso, existe um mito da literatura, está quebrado, os pretos vendem livro, mas há um mito também de que a população pobre preta não assiste TV pública. O problema é o que é oferecido. Se você tem um povo morrendo de sede e tem um copo cheio de lama, ele vai beber a lama para não morrer de sede. Agora você tem a lama e a água limpa, as pessoas vão beber água limpa. Então, governadoras do meu Nordeste, botem mais dinheiro na comunicação pública, porque ela vai garantir consciência crítica para que a população comece a ter uma relação de exigir que, inclusive, isso vai ficar porque vai virar política de Estado e não de políticos ou de partido ou de gestões. E tenham claro, a sociedade vai abraçar e vai atender. Então, se a gente começa a fortalecer rádios e TVs públicas e democratiza isso para a população ter um prazer de se ver na TV pública, com certeza a gente vai construir um espaço e milhares, né? A gente vai conseguir adubar esse jardim de milhares de flores e rosas importantes que vão aí ajudar a perfumar, né, de talento a nosso cenário nacional. Obrigado mais uma vez, Preto Zezé, pela participação. O Giro Nordeste está terminando. Eu quero também agradecer aos comunicadores, Leonardo Marinho, da TV Ceará, Evanilson Santana, da TV Aperipê, em Sergipe, Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí, Juliano Domingues, da TV Pernambuco, Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão, Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte e Luiz Filho, da TV Alagoas. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. Na semana que vem, a convidada é a pedagoga Nilma Lino Gomes, primeira mulher negra a ser reitora de uma universidade federal. Até o próximo programa.